Olá, seja bem-vindo. Nesta aula nós iremos estilizar o nosso app já com os containers, né? O esqueleto do nosso app criado. Nós iremos adicionar os componentes a ele e iremos estilizá-los, tá bom? Antes de fazermos isso, é uma boa prática que nós renomeie os nossos componentes quando adicionados à nossa tela. Isso facilita na hora de uma manutenção, facilita até mesmo na hora que nós vamos movimentar ou mexer neles futuramente, tá bom? Como você pode ver aqui do lado esquerdo, nós temos os nossos componentes dentro da nossa tela, Screen 1, dentro do nosso app. Beleza? O que nós iremos fazer? Primeiramente, renomear essa nossa tela. Nós iremos colocar o nome, você pode escolher qualquer nome que você quiser, tá? Aqui eu vou colocar tarefas, será a tela de tarefas, tá bom? E nós vamos renomear os nossos containers para ficar mais fácil até para entendermos onde estamos mexendo e com o que estamos mexendo, tá bom? Esse nosso primeiro container aqui embaixo é o nosso container de header. Então nós vamos colocar aqui header. Sempre, pessoal, é uma boa prática também iniciarmos o nome dos nossos componentes, dos nossos objetos com letra maiúscula, tá? Então é bom seguirmos essa prática porque nos ajuda também na diferença de sabermos o que é componente, o que é tela, o que é banco de dados, enfim. No container 2 vai ser o nosso footer. Então nós podemos mudar o nome dele aqui. Beleza? E o nosso container 3 será o nosso conteúdo. Vamos renomear aqui para conteúdo, tá? E dentro do conteúdo, nosso container conteúdo, nós temos outros dois containers. Como nós podemos renomeá-lo? O container do lado direito, pessoal, como você pode ver aqui no nosso app, é a nossa lista, tá? Então nós vamos renomeá-lo de lista. E aqui do lado direito vai ser onde nós iremos colocar as informações que serão adicionadas às listas, ou seja, as nossas tarefas. Então nós vamos renomear esse container aqui de tarefas, adicionar tarefas e esse outro de lista, tá bom? Voltando lá para o nosso app, selecionado aqui o container, esse container vai ser o lista, tá? E esse outro container aqui será o adicionar tarefas. Beleza? Criados os dois containers, agora a gente vai adicionar informações a esses containers. Primeiro, nós damos um clique aqui em cima, vamos criar o nosso header, tá bom? Nós damos um clique aqui em cima e nós vemos aqui no nosso app, pessoal, que nós temos três componentes dentro dele. Nós temos um componente de imagem, uma label e uma outra label que está com uma espessura de fonte maior e um tamanho também maior, tá? Então nós vamos colocar esses três elementos aqui dentro, esses três componentes dentro do nosso header. Vamos lá? É bem fácil, tá? Você vai clicar aqui em inserir. Primeiramente nós iremos adicionar o rótulo de texto. Então a gente clica aqui em rótulo de texto, vamos deixar mais ou menos posicionado aqui, tá? Você pode escolher uma posição que você desejar também, não tem problema, pode ser desse lado ou pode ser do outro lado. Você pode perceber ó, que mesmo arrastando aqui para baixo, eu não consigo tirar o, o rótulo de texto de dentro do container, porque ele delimita esse espaço somente para esta usabilidade, né? A gente pode colocar assim. Então, esse daqui é o espaço do header. Então, o header vai ficar aqui dentro, tá? Todo o conteúdo do header ficará aqui dentro sem em poder exceder esse espaço, beleza? Então, vamos deixar aqui mais ou menos posicionado. Para criar outro rótulo aqui do outro lado, onde a gente vai colocar o nome do app, a gente só precisa dar um Ctrl+C, Ctrl+V e ele já cria mais uma label, mais um rótulo de texto aqui dentro e nós vamos posicioná-lo aqui dentro, tá? Agora nós iremos adicionar um controle de imagem para que a gente possa receber a imagem que nós iremos adicionar. Clique em inserir e mídia e vamos clicar aqui em imagem. Clicando em imagem, ele vem assim uma imagem quadradinha, tá? Você pode ver que não tem nada dentro dela. Beleza, pessoal, com o nosso header aqui já previamente criado, nós iremos adicionar agora o nosso footer aqui embaixo, tá? Basicamente, pessoal, o nosso footer é um texto.
É só um texto, tá? A gente vai adicionar então um rótulo de texto aqui dentro do nosso container footer. E vai clicar em footer, clica em inserir rótulo de texto. E você percebe que o texto vem aqui embaixo, ó. Ele não consegue se movimentar, tá? Porque como é um container, ele delimita esse espaço somente, então tudo que tiver dentro do container não vai sair desse espaço, vai ficar somente aqui. Beleza? Então podemos colocar mais ou menos aqui no meio. Nós iremos mexer ainda no layout, tá, pessoal? Estilizar, deixar tudo bonitinho. Isso na próxima aula a gente já vai fazer, tá bom? Agora, aqui dentro do nosso adicionar tarefas, do nosso container adicionar tarefas, nós iremos adicionar, pessoal, uma label, uma imagem, tá? A gente vem aqui, pega um rótulo de texto, deixa aqui mais ou menos. A gente vem aqui, pega uma imagem, deixa aqui também mais ou menos. Você pode ver que tem um espacinho, porque a frase que vai vir aqui é bem grande, então a gente deixa um espacinho maior, tá? E aqui a gente, pessoal, vai receber um input, tá? Vai receber um input dentro do nosso controle, do nosso container, tá? Então você clica aqui e dessa vez a gente vai adicionar um componente de entrada de texto, tá bom? Esse aqui, ó, entrada de texto. Clicando aqui, ele vai vir assim. Esse componente ele serve para você digitar algo e salvar no banco de dados. Então, por isso que se chama entrada de texto. Você vai inserir um dado, vai inserir um texto aqui dentro, tá? Então a gente pode deixar ele aqui mais ou menos. A gente vai estilizar ele, deixar ele bem bonito assim, tá? Agora a gente vai adicionar mais um rótulo de texto para ser a palavra horário. Daquela mesma forma, seleciona aqui, dá um Ctrl C, um Ctrl V e arrasta aqui para baixo, tá? Agora, pessoal, nós iremos adicionar duas caixas suspensas, tá? Que eles servem para nós escolhermos algo. Nesse caso, nós escolheremos um horário, tá? Tanto em horas, aqui nós temos, e também em minutos. Aqui nós levamos em consideração, pessoal, o intervalo de 5 em 5 minutos, tá? Então a gente tem aqui do 5 até o 55. Em 5 em 5 minutos, você vai poder estar escolhendo o horário. Então a gente vai adicionar esses dois suspensos aqui, tá? Essas duas entradas de texto suspensa. É esses daqui, pessoal. Clique em inserir, entrada e suspenso, tá? Beleza, a gente vai diminuir ele, deixar bem pequenininho para que só receba mesmo 2 dígitos, tá? Damos um Ctrl C, um Ctrl V, colocamos ele aqui do lado. Percebemos também, pessoal, que aqui tem 2 pontos, tá? Entre um e outro. Isso daqui, pessoal, é um rótulo de texto. Então a gente vai pegar o rótulo de texto, dar um Ctrl C, um Ctrl V e vamos deixá-lo aqui, tá? Do lado, que já já a gente vai mexer nele e a gente vai colocar ele entre os nossos suspensos aqui, tá? As nossas caixas suspensas. Beleza? Agora nós iremos adicionar este botão, tá? Esse botão também é muito fácil de ser adicionado. Nós iremos vir aqui em inserir, adicionar botão, e ele já vem aqui, tá? Podemos deixá-lo aqui mais ou menos, que é onde ele vai ficar, beleza? Aqui o nosso adicionar tarefas já está pronto, só falta mesmo fazermos a estilização. E logo na próxima aula nós iremos fazer isso. Agora vamos partir para a nossa lista. Nós percebemos, pessoal, que aqui nós temos mais um container, porque ele está com essa sombra projetada embaixo, que está dando um relevo, né? Parece que a lista está saindo da tela. A gente vai colocar então aqui mais um container, adicionar aqui um container, tá? Container simples, só que esse container vai ser menor do que esse outro, tá? A gente pode deixar um espacinho menor entre um e outro. Lembrando que aqui em cima vai uma caixa de busca, então a gente deixa um espaço maior para receber a caixa de busca. E aqui para mim já tá bacana, tá, pessoal? Aqui na sombra projetada a gente vai mudar para regular. Mudando para regular, ele dá mais um destaque na sombra, né? Beleza, pessoal. Adicionar a container, nós iremos adicionar agora uma galeria, tá? Nós iremos pegar, pessoal, aqui nas galerias, ó, uma galeria vertical em branco. A gente vai ajustar ela do tamanho do container, tá bom? Tamanho total do container. Você pode ir ajustando aqui na lateral e mudando, sem medo. Você pode ver que ele não ultrapassa o tamanho do container.
tá? Aqui no nosso app, a gente não tem aquela barra de rolagem aqui do lado, aquele scroll do lado, né? A gente tem aqui um menu de navegação, que a gente chama, né? Chamado no Power Apps, tá vendo? Que ele faz a navegação clicando nas setinhas para baixo e para cima. Como adicionar esse menu de navegação? A gente vai clicar, selecionar aqui a nossa galeria, tá? Selecionada, galeria selecionada, a gente vai clicar aqui embaixo, ó, mostrar navegação. Ele está desligado, a gente vai ligar, ativar essa navegação e desativar a barra de rolagem, tá? Deixa desativado e a gente tem aqui a navegação. A nossa galeria ainda não está com o nosso banco de dados adicionado. Nós temos que adicionar uma fonte de dados à nossa galeria. Temos duas formas de fazer isso. Ou a gente seleciona aqui a nossa galeria e clica aqui no nosso banco de dados, que foi adicionado no nosso SharePoint, ou a gente pode muito bem selecionar aqui a nossa galeria, vir aqui em fonte de dados, nas propriedades e adicionar o nosso DB tarefas. Agora nós vemos aqui, pessoal, que nós temos um menuzinho aqui em cima da galeria. Esse menu aqui são labels, tá? São rótulos de textos colocados aqui em cima. Então a gente vai colocar 3 rótulos de textos, tá? Antes disso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos diminuir um pouco o tamanho dessa galeria aqui nesse container, tá? Para o nosso rótulo de texto ficar aqui em cima, não dentro da galeria, e logo mais você vai saber por que a gente vai deixar ele aqui. Tá bom? Então a gente diminui aqui, que tá bom o tamanho para mim, tá bacana, tá? Aí dentro do nosso container, com o container selecionado, tá? A gente vai adicionar um rótulo de texto, tá bom? Adicionado o rótulo de texto, a gente vai dar um Ctrl C, Ctrl V para adicionar mais um, que são 3 rótulos de texto, tarefa, horário e status, tá? Dá um Ctrl C, Ctrl V para adicionar mais outro e a gente deixa aqui do lado. Beleza? Agora vamos adicionar alguns itens dentro da nossa galeria, né, para que ele possa receber as informações. Nós vemos aqui que ele tem um checkbox, que é onde a gente marca, né, e muda aqui o valor do nosso botão, do nosso status, na verdade, né, para concluído, e deixa nossa tarefa e o nosso horário em vermelho riscado, né, informando que essa tarefa já foi concluída. E temos também aqui o botão de editar e o botão de excluir. Então a gente vai colocar essas informações dentro da nossa galeria. Vamos lá? É bem fácil, tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai selecionar a nossa galeria, clica no lapisinho aqui, ele vai selecionar um retângulo dentro da nossa galeria. Esse retângulo aqui é o que vale a uma linha da nossa lista, tá? Ou seja, cada retângulo que for ter abaixo desse será uma linha. Então a gente pode deixar numa altura aqui mais ou menos com esse tamanho que já está bacana, tá, pessoal? Tá bem legal aqui, já cabe bem os componentes que nós iremos adicionar. E aqui dentro, ó, com o lapisinho selecionado e a linha selecionada, nós iremos inserir e uma entrada, tá? Vamos colocar uma entrada porque a gente vai selecionar essa caixa de seleção. Vamos adicionar esse componente caixa de seleção, tá bom? Então a gente dá um clique em caixa de seleção, ele vem com a opção, a gente pode deixar do lado, tá? Pode deixar aqui no final mesmo, tá? Não tem problema não. Pode encostar bastante. Vamos adicionar também dois rótulos de texto, tá? É um rótulo de texto que vai receber a tarefa e um rótulo de texto que vai receber o horário, tá bom? Inserir rótulo de texto. Aqui nós vamos deixar mais ou menos aqui, que esse daqui seria a nossa tarefa. Um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V aqui dentro. E a gente tem aqui nossa outra label que vai receber nosso horário, tá bom? Para o nosso status, pessoal, aqui a gente vai utilizar um botão. Nós também temos essa possibilidade de utilizar esses componentes como botão, retângulo, para fazer parte do nosso layout. Eu vou explicar para vocês como transformar esse botão em um layout. Nesse caso, nós iremos utilizar ele para definir a cor do nosso status, tá bom? Então, selecionando aqui a linha, nós vamos inserir e vamos procurar aqui botão, tá? É esse aqui. Botão, ele vai adicionar esse botãozinho azul, a gente deixa ele aqui mais ou menos alinhado, tá? Daqui a pouco a gente vai vir passando um alinhamento em tudo. E agora nós vamos adicionar aqui o lapisinho e a bolinha com X para excluir.
como adicionar, tá? A gente vai fazer o seguinte, vai selecionar aqui a linha, clicar no lapisinho, adicionar e vamos adicionar qualquer ícone aqui, tá, pessoal? A gente pode vir aqui, ó, em ícones, adicionar qualquer ícone. Adicionou qualquer ícone, se arrasta aqui para a posição, pode dar um Ctrl C, Ctrl V, arrasta para cá também, tá? Você pode até estar um pouquinho para cá para eles caberem, ficarem melhor. Aqui a gente daqui a pouco vamos fazer, tá? A estilização, vai ficar bonitinho. Aqui a gente só está preparando só o nosso app. E como mudar esse app aqui, pessoal? Tem uma forma mais fácil do que você ficar aqui procurando o nosso app, que demora pra caramba procurando o ícone, né? Você vai selecionar aqui o nosso ícone e aqui em ícone, na propriedade ícone, você vai clicar nesse menuzinho aqui, nessa setinha, e ele vai abrir todos os ícones disponíveis. Você tem até a opção aqui de pesquisar. Nesse caso, eu quero o lápis. O lápis ele é esse daqui, ó, editar, tá vendo? Então eu clico nele e ele já muda. O outro da mesma forma. Eu clico aqui na setinha para abrir e vou procurar a bolinha com X, que fica mais fácil, é mais visível de entendermos, né, o que estamos procurando. Cadê bolinha com X? Bolinha com X. Aqui em cima, ó, cancelar notificação, tá? Posso usar esse aqui, cancelar notificação, como posso usar esse. Eu gosto mais desse, porque eu acho mais bonitinho, então eu vou utilizar esse, tá? Não tem problema em ficar grande assim, tá? Daqui a pouco a gente vai diminuir o tamanho dele, espaçamento, a gente vai ajustar tudo isso, vai ficar bonitinho, pessoal. Pode ficar tranquilo. Beleza, colocamos aqui as informações da nossa galeria, né? Agora nós vamos adicionar a nossa lupa aqui, depois a gente vai criar esse efeitinho aqui de fechar e abrir a lupa. Adicionar aqui, a gente pode até copiar esse aqui, ó. Dá um Ctrl C, clica aqui dentro desse container e dá um Ctrl V. Ele vai adicionar aqui, a gente pode procurar aqui, pesquisar, tá vendo? Pronto, editar, aqui a gente pode apagar que vai dar erro. Depois eu vou explicar para vocês o que seria Select Parent, a gente vai usar ele na hora que a gente for excluir ou até mesmo editar um item da galeria, tá bom? Aqui nós vamos adicionar também um campo de texto, a entrada de texto para a nossa busca, tá? Então vou dar um Ctrl C aqui nessa entrada de texto, vou selecionar aqui o container e dou um Ctrl V, e aí beleza, a gente tem aqui. A gente também tem um xizinho na hora de fechar, né, o nosso campo de busca. Isso aqui a gente coloca daqui a pouco, na hora que a gente for fazer essa função para fechar, para abrir e aí a gente faz essa mudança, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. Aqui está o nosso layout pronto. Na próxima aula nós iremos estilizar o nosso layout, deixaremos bonitinho aqui com tudo certinho, com as cores, com os hover, tá? Com as imagens, tudo certinho, vai ficar bem bacana, beleza? Vamos lá? Então, até a próxima aula, pessoal.